Vamos então dar início ao nosso 26º webinar, a 26ª quarta-feira à tarde, que estamos aqui mostrando os caminhos da internacionalização da UFRN por meio dos nossos professores, dos nossos alunos que estão no exterior ou que acabaram de voltar do exterior para uma missão de estudo, para a realização de um doutorado sanduíche, de um pós-doutorado, para consolidar as parcerias já existentes nos temas estratégicos definidos pela universidade ou para propor novas parcerias, né? Hoje à tarde, então, nós temos a alegria de receber direto da França a professora Petrúcia Nóbrega, do Departamento de Educação Física, uma das fundadoras do Departamento de Educação Física aqui da nossa instituição, do programa de pós-graduação em Educação Física, e ela atua também muito fortemente no programa de pós-graduação em Educação da nossa universidade. Dos 2 anos para cá, a professora Petrúcia resolveu mudar um pouquinho o foco da sua atividade científica, uma pequena mudança de rota, claro que dentro da mesma grande área de conhecimento, né, e optou por fazer um pós-doutoramento para fortalecer tanto a instituição como a experiência e a formação científica dela nesse novo foco científico, né? Participou de um processo seletivo extremamente rigoroso, nacional, por parte do CNPq, e conseguiu a bolsa do CNPq. Então, a professora Petrúcia está sendo bolsista do CNPq lá na França. E hoje passará a tarde aqui conosco, né, mostrando um pouquinho mais em detalhe aquilo que ela está fazendo e o que pretende fazer ao retornar às nossas terras brasileiras. Quando ela cruzar o Atlântico de volta aqui, a UFRN estará saudosa e de braços abertos, esperando a professora para mais um ciclo aqui na nossa instituição, que vai envolver orientações de aluno de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, novos projetos de pesquisa com fomento, novas parcerias internacionais. Então, Petrúcia, muito obrigado. Aqui no Brasil está tarde ainda, são 16 horas e 20 minutos, temperatura de 28 graus. Eu sei que aí na França já está de noite e a temperatura não é tão agradável quanto os nossos 28 graus. Rubens, obrigada. Aqui está 7 graus e já é noite, mas é um prazer enorme estar participando dessa atividade, acho fundamental e quero já começar parabenizando a PPG, você, toda a equipe, por essa iniciativa que eu considero extremamente importante para que justamente a gente possa mostrar um pouco, né, do que estamos fazendo, como você também apresentou, né? Então, eu quero agradecer também ao pessoal do Estesia, né, do grupo de pesquisa Estesia que está aí, alguns alunos também da turma de Consciência Corporal, Saúde e Qualidade de Vida, temos alguns colegas aí, Jason, que é doutorando aqui na Paris Descartes, está aqui em Paris, Mari, que é doutoranda na Universidade de Brasília, que também está aqui em Paris, e, enfim, estamos todos aqui. Então, quero agradecer, né, essa presença. É a primeira vez que eu vou apresentar o resultado parcial, né, dessa pesquisa, que, como o Rubens colocou, não ela tem uma abordagem psicanalítica, uma abordagem clínica, que eu venho investindo já nos últimos anos, né, primeiro com uma análise pessoal de mais de 10 anos, depois uma análise didática
que eu comecei na Sociedade de Psicanálise de Paris, depois fui para Recife, voltei agora aqui para Paris, né, justamente, e nesses últimos 2 anos eu fiz realmente esse projeto de pesquisa que, como o Rubens disse, foi aprovado. Então, é um momento novo para mim, né, na minha carreira, e eu estou bem feliz também de estar aqui, poder contribuir, né, e também aguardar sugestões, comentários. Eu vou apresentar também aqui agora em dezembro, né, no Centro de Psicanálise, então aqui já está sendo, só que aqui vai ser em francês, né? Mas já é uma ocasião de eu organizar um pouco meus pensamentos, por isso também eu agradeço. Eu preparei, Rubens, uma apresentação em slides, tá? Então eu vou tentar passar aqui, daí só que eu não vou mais vê-los, então qualquer coisa vocês falam no microfone, tá? Vocês estão vendo o slide? Dá para ver, gente, o slide? Estamos sim, professor, está ótimo, está em modo apresentação, Tá, está perfeito. tá. Qualquer coisa, Alcio ou alguém da sala me fala, porque eu só estou vendo agora os slides, tá bom? Bom, então, Rubens já falou, né? Sou do Departamento de Educação Física, fui durante muitos anos, né, ligada ao programa de pós-graduação em Educação Física, fui fundadora e tenho muito orgulho disso na minha carreira, e atualmente, né, eu estou só no PPGED, que já é muito trabalho. Esse projeto, ele é realizado na Université Paris-Nanterre, né? Então, são novos parceiros ligados à psicanálise, à psicologia social e à psicopatologia, né, nesse laboratório, Clipside, que é a Clínica de Psicanálise e Desenvolvimento. E também, né, a parte clínica da pesquisa, ela está sendo realizada em parceria com a Associação de Saúde Mental de Paris, a ASM13, especialmente no Centro de Psicanálise, que eu vou falar daqui a pouco. E eu tenho bolsa, né, do CNPq, aí, a bolsa de pós-doutorado. Bom, os objetivos dessa pesquisa, a partir de casos clínicos, né, advindos dessas consultas na Associação de Saúde Mental e no Centro de Psicanálise Eveline e Jean Kestenberg, que são pioneiros, né, aqui na França nessa luta da reforma psiquiátrica antimanicomial, e eles criaram esse centro nesse polo de saúde, um centro de psicanálise nesse polo de saúde mental, que já é uma particularidade. Então, é nesse centro, a partir das consultas no SEGEC, né, que eu faço essa pesquisa com o objetivo de analisar a imagem corporal em pacientes com uma sintomatologia variada, adições, distúrbios alimentares, compulsões, somatizações. Então, a ideia, né, um dos objetivos também é configurar relações entre essa imagem corporal que é atingida, né, nessa sintomatologia, né, e a saúde mental, a partir de uma abordagem psicanalítica e psicossomática, com uma atenção ao corpo, estabelecendo-se um quadro para uma clínica do corpo. Essa clínica do corpo envolve técnicas psicanalíticas variadas, como o psicodrama psicanalítico, a psicoterapia psicanalítica corporal, que eu vou falar um pouco mais hoje, e a própria psicossomática. Então, a ideia é desenvolver uma intervenção terapêutica por meio de uma abordagem interdisciplinar na interface entre corpo, psicanálise, saúde mental e educação, né, dentro dessa clínica do corpo. Então, esse terceiro objetivo é um que eu pretendo, né, desenvolver, sobretudo quando chegar no Brasil, né, na UFRN. Bom, eu trago aqui alguns dados da epidemiologia, né, que eu vou passar rapidamente, mas que são índices, né, que chamam a nossa atenção para essa questão da saúde mental, principalmente em escolares, né, nessa faixa de 6 a 16 anos, quer dizer, crianças e adolescentes, né, cuja prevalência para a presença de pelo menos um transtorno psíquico, né, foi de 13,1%, semelhante a que é encontrado em outros estudos de base populacional no mundo, que é de 13,19%. Então, faltou um aí. Então, esses índices, né, eles chamam a nossa atenção para essa questão da saúde mental, para os transtornos mentais, que são caracterizados
por uma combinação de fatores, né? Pensamentos, percepções, emoções, comportamentos que podem afetar a relação com outras pessoas e o convívio social de modo geral, na escola, no trabalho, na família, né? Então, essa clínica, ela circunscreve demandas sociais, né? Como eu já falei, no campo da saúde e da educação, e autoras como Riazuelo, né, Helene Riazuelo e Dominique Coupat, que são pesquisadoras desse laboratório, né, em Paris-Nanterre, com as quais eu tenho contato, elas têm mostrado, né, aspectos dessa clínica do corpo, por exemplo, em pacientes renais terminais, né, lidando com ansiedade de aniquilação, a perda de si, perdas narcísicas, passadas e presentes, perdas objetais. Então, essa clínica também ela está relacionada a essas doenças, né? Câncer, AIDS, pacientes renais, enfim. E observamos também, né? Essa clínica ela abrange também essa observação de perdas sociais ligadas ao prazer ou ao desprazer em relação ao corpo e perdas sociais, como eu já falei, no trabalho, na família, na escola, né? Feridas narcísicas e também a questão do luto, que pode se desenvolver nas depressões e também na melancolia, que é um pouco mais grave, né? Bom, então, assim, essa pesquisa é realizada, né, como eu já falei, na Associação de Saúde Mental, né, que tem um modelo de formação na área da psicanálise e da própria saúde mental inovador, né, dado que a interação entre teoria e prática permite aos profissionais médicos e não médicos o contato direto com a materialidade da doença mental, a psicopatologia e essas interfaces entre psiquiatria, psicanálise e educação para a compreensão metapsicológica e clínica da doença mental, do sofrimento e do desamparo humano. Vocês estão me ouvindo? Estão me acompanhando? Os slides, está tudo certo? Sim, sim, Petrúcia. Tá. Bom, a própria estrutura do centro, né, de psicanálise, ele abre possibilidades inusitadas da pesquisa, pois permite que pacientes com diferentes, quer dizer, nós temos acesso, né, a pacientes com diferentes tipos de patologia, sejam acompanhados nesse mesmo local por diferentes analistas em diferentes enquadros, psicodrama, psicossomática, como eu já falei antes, né? Permite, portanto, superar uma das primeiras dificuldades encontradas em qualquer projeto de pesquisa em psicanálise, né, que é o aspecto privado e íntimo do encontro analista e paciente no consultório. Então, os pacientes que vão para o CEGEC, eles sabem que algumas consultas vão ser observadas, né? Algumas são registradas, como contrapartida, né? Para essa, ele não paga, né? Eles não pagam, alguns fazem um dom, uma doação, a depender da sua condição financeira, e como contrapartida, né? Esse material, o parte dele, de alguns pacientes, são disponibilizados para a pesquisa e a formação, né? E é importante também, é outra questão inovadora, né? Porque tem sempre esse terceiro institucional. Então, caso haja uma ruptura, né, da aliança terapêutica, você tem sempre um consultante que pode continuar acompanhando o caso. Então, isso permite que a gente possa fazer essa formação, a própria pesquisa, né, dentro desse quadro de uma instituição, o que dá um suporte bastante importante no processo clínico, né? Isso aí eu coloquei essa foto, é a sala do trabalho com as crianças, né, no psicodrama infantil, ou nas consultas que às vezes tem os pais, né, às vezes também. Então, eu coloquei algumas das atividades da pesquisa para vocês entenderem um pouco o quadro, né, que eu faço. Então, eu participo dessas consultas preliminares, são 2 consultas por mês, com pacientes adultos, que têm duração de 50 minutos, aproximadamente. Às vezes demora um pouco mais. Tem os seminários teóricos, atualmente eu estou inscrita nesses 2, né? O lugar do corpo na psicanálise e psicanálise de desenvolvimento infantil, que acontece também 2 vezes no mês, né? Participo semanalmente dessa formação em psicodrama com crianças e adolescentes, né? Então eu acompanho 3 pacientes, embora esses pacientes eles não estejam sendo usados na minha pesquisa, mas eles fazem parte dessa formação e desse projeto da clínica, né, do corpo.
A supervisão clínica, que é semanal e obrigatória, onde as consultas são discutidas e os casos são discutidos por um grupo, né, com o supervisor clínico, né, que no meu caso é o doutor Capsan Belis e a doutora Clarice Barruch, que é presidente da Sociedade de Psicanálise de Paris. A análise pessoal, que é obrigatória, eu continuo fazendo minha análise pessoal, né? Aí no Brasil, no caso, eu faço por videoconferência, né? Os estudos bibliográficos, a transcrição e análise do material das consultas e as reuniões com o supervisor acadêmico, né, professor François Pommier, que é psiquiatra e psicanalista, lá no laboratório em Clipside, e os seminários de estudo mensais, né? Então, essa é a dinâmica, né? Então, aqui fica nas consultas das preliminares, né? O analista e o paciente, e nós, analistas de informação e pesquisadores, ficamos numa sala onde a entrevista é transmitida diretamente. Então, essa entrevista, né, ela segue um roteiro que, embora flexível, permite conceber um primeiro contato. Esse instrumento já foi validado, né, pelos pesquisadores do centro, e permite um primeiro contato com a história do sujeito, seu funcionamento psíquico, né, sua busca naquele momento, né. O que traz a pessoa ao centro, o que ela espera da análise, a configuração da sua família, né, da sua vida afetiva, do trabalho. O paciente é solicitado também a relatar um sonho antigo ou recente e uma lembrança de infância, né? Então, esse é um pouco o roteiro. E nesse contexto, né, você busca-se não apenas fazer o diagnóstico diferencial, que é um dos objetivos das entrevistas preliminares em psicanálise, mas perceber a singularidade do sujeito, né? E qual seria, né, naquele momento, e dentro da disponibilidade terapêutica da clínica, o que seria melhor, um psicodrama, uma abordagem psicossomática, enfim. Após essa entrevista, né, o psicanalista consultante, ele retorna à sala para discutir, né, então esse aqui é o Dr. Capsan Belis, doutora Clarice, Alain Gibault, são psicanalistas bastante experientes, né, então eles, após a consulta, eles vêm e nós temos mais uma hora de discussão com a sala sobre o caso, né? Que aí vai ser distribuído para alguns de nós e a gente retoma esses casos na supervisão. Então, é um processo bem denso, mas está sendo, assim, muito rico. Bom, do ponto de vista da pesquisa, né, eu pego esse material, que é transcrito pela secretária do centro, né, além das anotações pessoais e das observações dos consultantes. Nós podemos também, se necessário, rever os vídeos. E a entrevista, né, a consulta é interpretada seguindo os procedimentos usados na clínica psicanalítica, através da escuta flutuante. Então, trata-se de recortar esse texto, né, privilegiando temas, expressões, brechas, palavras ou quaisquer elementos que permitam ao analista, ao pesquisador, criar um sentido novo, né, para esse material. Então, nós escolhemos intencionalmente algumas consultas nas quais a questão do corpo está em evidência, né? Principalmente relacionadas a transtornos alimentares, adições, pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, que é bem interessante para ver essa questão da imagem do corpo. E até o momento eu já vi muitas consultas, acho que mais de 20, mas eu escolhi até o momento 6, né? Porque elas entram exatamente dentro desse campo, dessa imagem corporal, que é o meu tema da pesquisa, né? Então, essa imagem do corpo, ela é uma noção psicanalítica pós-freudiana, né, criada por Paul Schilder, mas já está presente na própria origem da psicanálise, né, a partir da histeria, né, que a histeria é uma conversão somática. Então, essa imagem corporal, ela pertence a esse registro imaginário e deve ser diferenciada do esquema corporal, que faz parte de um registro sensório-motor. Então, o esquema corporal é neurológico, é a posição do corpo, o lado direito, o lado esquerdo, a espacialidade, isso é neurológico. Mas o registro imaginário, que é ligado a esse corpo, as experiências inconscientes, é do campo da imagem corporal. Embora, né, a gente sabe hoje com os estudos do Vallon, Hermite, Lacan, McDougall,
que imagem corporal e esquema corporal dialogam, né? Então, esse é o nosso foco, é o nosso referencial teórico principal aí na nossa pesquisa, né? Lacan, McDougall, Anzier, né? Com o eu pele, Françoise Doutor e tantos outros. Como escutar, né, a imagem corporal de um paciente, né? Que a imagem dá a ideia de ver, né? Mas no caso aqui é a escuta flutuante. André Green, que é um psicanalista francês com o qual eu me identifico, porque assim como eu, ele é filósofo, né? Tem uma formação em filosofia e é um estudioso do Merleau-Ponty, né? Ele já morreu, mas a obra dele está aí. Então, os psicanalistas franceses se interessam bastante pelo trabalho do Merleau-Ponty, então isso também facilita, né, a minha entrada nesse campo, né? André Green, ele reflete sobre a relação entre o próprio corpo, o sentimento corporal ou imagem corporal e a percepção do analista dessa compleição corporal do paciente que chega a ele por meio da fala, né, vocalizada. Assim, em uma sessão, são levados em conta os estados do corpo, né, os movimentos, as posturas, os tiques, enfim, os afetos, se chora, se não chora, a tonalidade da fala, a vocalização, linguagem, o uso da linguagem, enfim, tudo isso são índices, né, dessa compleição corporal claro, a forma de se vestir, de se sentar, tudo isso é percebido. Mas tem uma questão importante também, né, para a psicanálise, que é nessa imagem do corpo e na construção dessa imagem do corpo, que é inconsciente, o rosto da mãe. Então, segundo o psicanalista pediatra e psicanalista inglês Winnicott, no desenvolvimento emocional do indivíduo, o precursor do espelho é o rosto da mãe. A mãe aí, gente, é a figura materna, é quem cuida, tá? Não é necessariamente a mãe o sexo feminino, por exemplo, mas é a mãe como uma figura do cuidado, né? Que se ocupa do bebê, né? A gente sabe que o bebê humano é profundamente desamparado, né? Se não tiver esse cuidador, ele não consegue sobreviver, né? Então, nesse contexto, segurar o bebê, o manejo, nomear para o bebê, o bebê está com fome, olha aqui o leitinho, todo esse jogo entre o cuidador, né, e a criança, né, a apresentação dos objetos, nomear esses objetos são necessários para a integração psíquica da criança e a formação, né, dessa imagem do eu, dessa imagem do corpo, né, imagem corporal. Para bebês cegos ou deficientes visuais, né, o Winnicott chama a atenção que esse reflexo no espelho deve ser desenvolvido por um sentido diferente da visão, cheiro, toque, etc. Né? Bom, aí agora, tá tudo bem? Vocês estão acompanhando? Sim, pode, Pedro. Pronto, eu vou passar agora. Fica com o telefone de lá, porque se você cair, aí eu ligo avisando, tá certo? Tá aqui do Mas meu fique lado. tranquilo. Pronto, eu vou passar agora, Rubens e demais, essa primeira parte, bom, obviamente que eu resumi, né, essa parte teórica, o contexto da pesquisa e a parte teórica, mas eu acho importante colocar alguns aspectos da imagem do corpo em alguns estados psíquicos, né, em alguns estados de funcionamento psíquico, como, por exemplo, os estados limites. Então, Stellon, ele apresenta uma reflexão sobre o corpo na clínica dos funcionamentos limites, né, em que o corpo, que funcionamento limite é esse? É quando o corpo é atacado pela exacerbação do fenômeno compulsivo. Então, beber, consumir drogas, automutilação, bulimia, anorexia, né? Então, são os estados limites, ou seja, nem está dentro da quadra da neurose, nem da psicose, né? São estados limites e onde o corpo é posto em perigo, né? Porque ele é submetido a uma sobrecarga de excitação pulsional e uma precariedade dessa representação de si. O caso que eu vou apresentar, uma vinheta, né, um fragmento, é um pouco nesse estado limite.
A imagem do corpo e a esquizofrenia, né? Então, que é o que a gente conhece mais, né? Os estudos do ponto de vista da Pankov, do próprio Arthur, né? Onde há um rompimento dos limites do eu e da imagem do corpo que dele resulta. É uma das características do processo esquizofrênico, né? Por falta de diferenciação entre o dentro e o fora, os pensamentos não podem ser contidos e o processo de simbolização é dificultado, né? Então, o esquizofrênico ele não consegue representar o próprio corpo, a imagem, né? Essa ideia de cabeça, tronco e membros, que parece tão simples, ele não consegue fazer essa representação, né? Por falta de conexão suficiente, a unificação de imagem do corpo, de um eu corpóreo e um eu psíquico, não ocorre, né? Assim como o sentimento de não existir, né? Então, o esquizofrênico tem essa dificuldade, né, com o corpo. O autismo também, né, a clínica do autismo também, a imagem do corpo é bastante comprometida, né? Então, eu cito Suarez Labar, que, aliás, eu vou participar de um colóquio com ela o próximo mês, bastante interessante, sobre o corpo nas sessões, né? Então, ela diz que a história dos autismos nos ensina o quanto os elementos que compõem as pequenas unidades da imagem corporal, como o tônus, a postura, o olhar, as diferentes áreas sensoriais, né, visão, audição, odor, na verdade, toda a organização do corpo na relação consigo mesmo, a relação com os objetos, a relação com o outro, devem ser considerados como movimentos identificatórios desse eu corpóreo e suas futuras instâncias em devir, né? Na relação com o outro, com a linguagem, enfim. Estes movimentos permitem inscrever traços da memória para acessar a obra dos sonhos e suas fantasias a partir do corpo, bem como estabelecer relações objetais, né? Relações para fora do próprio eu, né? com o mundo externo e etc. E aí, bom, então essas três organizações psíquicas, né, elas estão muito presentes nessa clínica do corpo. E eu escolhi, né, porque não daria para apresentar tudo, esse dispositivo da psicoterapia psicanalítica corporal, né, a PPC. Essa abordagem ela é fruto de um encontro entre o pensamento psicanalítico e aquele das terapias corporais. Em particular, a partir do trabalho da Arrúria Guerra, né, da relaxação, e sua equipe no Hospital Santana, em Paris. Eu me identifiquei muito com essa técnica, porque, como vocês sabem, eu sou formada em educação física, né, tenho especialização em dança, trabalho com consciência corporal há muitos anos, na UFRN, com grupos variados, né, de várias áreas de conhecimento, já trabalhei em escolas, com adolescentes, enfim, e esse mundo, né, da relaxação, da antiginástica, então eles têm esse diálogo, né, com o trabalho do Arrúria Guerra, a própria psicomotricidade. Então, quando eu cheguei aqui esse ano, e que eu tive contato, né, com a Monique Deschaux-Ferbus, né, que escreveu esse livro aí, esse outro divã, Psicanálise da Memória do Corpo, né, é uma das criadoras dessa psicoterapia psicanalítica corporal. Então, eu estou fazendo parte desse seminário, também tem me enriquecido muito, vou apresentar esse trabalho, né? Não esse exatamente, mas a parte clínica o próximo mês, como eu já falei. Então, está sendo assim, uma coisa muito boa para mim, né? E reencontrar-me, poder unir todos esses meus anos de experiência com a consciência corporal, que foi mais dentro de um contexto pedagógico, educativo, né? Para me começar a ampliar isso com esse diálogo com a clínica, né? E com a saúde mental, né? De uma forma sólida, de uma forma bastante ética, né? E com muita empatia, né? Porque é algo que existe bastante empatia. Então, esse trabalho, né, na PPC é um trabalho que se dá a partir do corpo, né? A partir das percepções sinestésicas dadas pelo paciente, com suas qualificações sobre essa variável, prazer e desprazer, que coloca, né, na situação de encontrar os traços da memória, sejam eles mnemônicos, porque jamais traduzidos, ou minésicos, porque
vem como sensação, né? E proveniente de uma regressão. Então, quais são os pontos, como você sente seu corpo, quais são os pontos de apoio com o divã, por exemplo, você sente sua perna, então, pequenas pontuações para trazer essa memória, né? Trazer esses traços minésicos para a sessão, né? Esses traços dessa memória corporal, por meio do investimento feito pelo terapeuta, possibilitam restituir um sentido à relação afetiva e fazer ligações com os acontecimentos do passado. Então, a gente está falando de pacientes cujo funcionamento psíquico, né, atacam o corpo diretamente. Então, a ideia de trabalhar a partir do corpo é exatamente reintegrar ou reconstruir e elaborar, reparar, por vezes, essa imagem do corpo. Então, o dispositivo, né, da PPC, ela visa integrar essa percepção e essa função simbólica. A percepção é direcionada para o processo do corpo do sujeito, para as tensões intracorpóreas, né? Então, aquela dor no peito, aquelas angústias, e não para estímulos externos. Posteriormente, durante a elaboração da função simbólica, as representações verbais serão associadas às imagens e permitirão a transformação dos processos primários, né, inconscientes, em processos secundários, ligados à simbolização e à consciência. Trata-se na PPC, não é o contato direto com o corpo do paciente, mas um tocar à distância. Por sua presença, né, o Walter Ribu afirma, que é um dos psicanalistas também desse grupo, né, torna-se assim um escudo contra as parasitações e permite que o paciente o perceba como um possível continente confiável, no qual, assim como no divã, ele pode se apoiar em uma experiência sensorial, onde o olhar é um tocar à distância que favorece a elaboração do relato. Eu cito, né, o Ribur, a atenção recíproca dada ao corpo por meio de suas sensações possibilita conter afetos excessivamente violentos. Segundo o autor, a PPC oferece, por meio do seu suporte perceptivo, um possível suporte para garantir a regulação e a proteção do aparelho psíquico. Então, ao invés de agir, de atacar o corpo, a sensação, recuperar essa memória sinestésica e minésica para organizar a imagem corporal de uma forma a conter, né, essas excitações que, por vezes, transbordam na forma de ataques ao corpo. Algum questionamento? Comentar alguma coisa? Algumas pessoas estão escrevendo aqui no chat, Petrúcio, não sei se você consegue ver, o Jairo está inspirado, né, relata que é um privilégio lhe escutar. Eu quero sim, professor. Sim, fica à vontade, Elcio. Boa tarde, professora Petrúcia, mais uma vez. Boa tarde a todos. Mas acho que é uma provocação e ela vai pelo caminho. Vou adensar essa conversa no sentido de instigar o seu processo de formação, essa sua experiência de internacionalização, quanto à sua formação para a docência universitária, né, para essa consolidação, né, esse processo mesmo de formação, que a gente está sempre em processo de formação e enquanto docente. E eu vejo, as questões sobre a formação para a docência no ensino superior, ela traz uma discussão sobre a humanização desse processo de formação e dialogando com experiências estéticas, com experiências a partir da arte, a partir de intervenções estéticas, de uma dimensão estética. Então, e eu vejo um diálogo, a possibilidade de um diálogo muito grande com essa sua experiência, e que pode até nos contribuir no programa de docência que nós temos aqui na Pró-Reitoria, o PADG, o Programa de Assistência à Docência na Graduação para os pós-graduandos. Então, fazendo esse contexto, eu queria lhe provocar no sentido de que quais são os rebatimentos e as reflexões que seu estudo e sua experiência aí, que a senhora está vivendo,
lhe traz, coaduna a sua docência, sua prática enquanto docente no ensino superior. Obrigado, professora. Obrigada, Alce. Eu penso assim, né, que toda a minha trajetória na UFRN é marcada por essa questão da corporeidade, né? Eu criei disciplinas em todos os programas que eu passei, né? Na graduação, em outros cursos de. Eita, peraí, que a bateria aqui está descarregando. Então, a questão do corpo, da consciência corporal, da dança, né, Alcio, isso está. Mas sempre foi num viés mais pedagógico, digamos assim, né, da educação. E agora eu quero realmente dar essa dimensão clínica. Mas, dentro dessa experiência da clínica do corpo, também temos previsto os grupos, o que eu estou chamando os ateliês do corpo, né? Inclusive, tive uma experiência aqui na Paris Descartes com o mestrado em arte-terapia, né? Eu dei aula, orientei uma pessoa, né? Inclusive, ela teve aí em Natal conosco no doutorado, né? A Júlia Marini, fez ateliês conosco na época, né? Naquele congresso que teve, nem me lembro mais, foi em 2018. Então, dentro dessa clínica do corpo, não é só o atendimento médico, psicanalítico, mas a ideia é criar espaços também, como os ateliês do corpo, com dança-terapia, por exemplo, ou mesmo outras formas, né? Porque a ideia é pegar os profissionais que já fazem coisas assim, a gente sabe, eu conheço várias pessoas na FRN, yoga, por exemplo, né? A relaxação. Então, eu penso, Alcio, que formar esses grupos e nessa clínica ter esses espaços também terapêuticos, entende? E isso iria contribuir, sim, na formação de professores, porque nós, os professores, precisam, né, ocupar-se de si mesmo, do seu corpo, da sua saúde mental, né? Porque, na verdade, a gente está falando de saúde mental, mas é saúde, né? Claro que a gente está focando a saúde mental, porque é uma abordagem realmente mais voltada para a questão desses transtornos, né? Psíquicos, mas que atacam diretamente o corpo, né? Como eu já coloquei, os transtornos alimentares, as compulsões, as adições, né? E outras sintomatologias, né? As doenças psicossomáticas, né? Quadros de pacientes terminais também, né? Que causam muita perda narcísica, quer dizer, investimentos no corpo. O autismo, né, que a gente hoje vê, sobretudo no campo da educação, e acho que a formação de professores também, Alcio, precisa ter um olhar para essa questão, sabe? Eu não sei se eu respondi, se é isso que você queria ouvir, mas foi o que me veio. Certo, não, justamente, foi nesse sentido mesmo, quando esse corpo e esse corpo desse professor que vai trabalhar com outros corpos, e esses corpos são corpos diferentes, né? Então, como o corpo do autista, como o corpo. Então, perfeito, professor, obrigado, viu? Muito bom. Sim. Muito bem, então muito obrigado, Petrúcia. Acho que já é mais tarde aí na França, né? Obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. Aproveito para convidar a todos que entrem lá no canal do YouTube da PPG. Tem 26, né? Esse é o 26º webinário sobre diversos temas, né? Com certeza lá teremos algum que interessará a vocês. E aproveito para convidar, né, para a próxima quarta-feira, às 16 horas, para o 27º webinar de internacionalização da UFRN. Então, Petrúcia, obrigado e até a próxima semana para todos. Obrigada a todos, obrigada Rubens, Alcio, toda a equipe da PPG e todos que estiveram aí, né?
dando força aqui. Fiquei muito feliz, viu, Rubens, dessa oportunidade de apresentar, assim, esse início dessa clínica do corpo. Tá? Bom, Obrigada. para a gente já pensando aí nas possibilidades, né, Isso, no seu retorno. tá bom. Isso. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.